Saudações, caros formandos, sejam bem-vindos à 41ª aula de secretariado executivo. Hoje nós vamos falar da oratória e comunicação, como disse na aula passada. Bom, na aula passada nós vínhamos falando das técnicas de apresentação oral e lá vimos acho que são 7 técnicas, enumerando, né? São 7 técnicas de apresentação que nós vimos. Então, para podermos aplicar essas técnicas na apresentação oral, temos como base a comunicação, óbvio. Quando nós falamos da comunicação, acredito que recordam-se, no início do nosso curso, em algumas aulas, nós definimos o que era comunicação. Quando falávamos da redação dos atos oficiais, dos documentos administrativos, onde falamos do emitente, nesse caso, que a prioridade era o leitor. Nós falamos da comunicação e dissemos que a comunicação provém de uma palavra latina que significa tornar comum uma determinada informação. Então, quando nós falamos da comunicação, nós estamos a falar de várias maneiras de comunicar-se. Pois bem, sabemos que a comunicação ela começa desde a nossa infância. Nós podemos ver crianças, né? Quando o bebê chora, e quando são dois, nesse caso bebês, e um chora, o outro, por ouvir o choro do outro bebê, pode também chorar. Por quê? Porque transmite, de uma certa forma, o significado. E é por isso que a outra acaba chorando. Isso para dizer que a comunicação não é só verbal, mas pode ser também não verbal. Estamos a falar de gestos, estamos a falar da nossa postura, estamos a falar das roupas que nós vestimos. Tudo que a gente faz transmite, ou seja, tudo que a gente faz tem um significado para outra pessoa. É por isso que nós, como secretários, dissemos muito bem no início que devemos saber falar, devemos saber nos comunicar com as outras pessoas. Quando falávamos do perfil da secretária, nós dissemos que deve ter muito cuidado na sua forma de vestir, porque as suas roupas, de uma certa forma, transmitem um significado. Nós podemos estar andando na rua e vemos alguém, já dá para perceber que tipo de pessoa é só pela maneira como a pessoa já vem trajada. Então, é importante sabermos identificar várias formas de comunicação para podermos melhor aplicar as técnicas que nós vimos na aula passada, que são as técnicas de apresentação oral. A base para uma apresentação oral, como vinha dizendo outrora, é a comunicação. Porque se nós apresentamos algo, é porque temos uma mensagem, nesse caso, a transmitir para o público-alvo. Estamos a falar do receptor, aquela pessoa que está ali para nos ouvir. Então, nessa mensagem, não é só transmitir, porque quando nós podemos até transmitir, mas para tornar-se, para ser comunicação, o público, algo, a pessoa, nesse caso, que nos ouve, precisa perceber aquilo que a gente está falando. É por isso que é importante termos cuidado em tudo que a gente faz, porque os nossos gestos, repito, trazem um significado ou têm um significado para a pessoa que nos ouve ou para a pessoa que nos vê. Nós estamos a falar do receptor. Oratório. Quando nós falamos de oratório, nós estamos a falar da arte de falar em público. Por isso que diz a base de tudo é a comunicação. E já definimos o que é comunicação. Portanto, hoje vamos falar dos elementos da comunicação. Conforme podemos ver aqui no quadro, temos a fonte, codificação, mensagem, canal, decodificação, receptor, feedback, ruídos. Então, esses são os elementos da comunicação. Bom, na fonte, conforme podemos ver, nós temos o emissor. Quem é o emissor? O emissor
O emissor é a pessoa que emite, nesse caso, é a pessoa que tenta, que tenta transmitir uma mensagem. Ou melhor, o emissor sou eu que aqui estou falando para você e você está aí a escutar ou a escrever aquilo que eu estou aqui a falar. O emissor sou eu. Então, a fonte que nós estamos a referir na comunicação é o emissor, a pessoa que tenta ou que transmite uma mensagem. Emissor. Bom, nessa transmissão de mensagem pode ser falada ou através de sinais, pode ser escrita também e não verbal. É o que nós estávamos a falar da comunicação, que não só posso falar, mas pode ser escrita ou através mesmo de gestos, como vinha dizendo, os sinais que nós fazemos, porque nós dissemos que alguns gestos que nós fazemos, por exemplo, este gesto aqui, eu acredito que tem um significado para ti. E sei muito bem, na verdade, esse gesto é como eu acredito que a maior parte das pessoas conhece. Então, já tem um certo significado, que significa, nesse caso, esse gesto, tudo bem, está certo, ou ok. Então, a comunicação pode ser também através desses gestos, pode ser em fala, pode ser através de sinais. Sinais, nós estamos a falar de códigos, por exemplo, códigos de estrada, que nós só de ver de primeira já sabemos que este código é para, por exemplo, atravessar ou para parar. Nós estamos a falar de sinais de trânsito. Então, pode ser dessa forma também. Depois temos a codificação. Lembre-se, nós estamos a falar dos elementos da comunicação, olhando para uma apresentação oral. Então, temos a fonte, já dissemos que é um emissor. Depois temos a codificação. A codificação, nós estamos a falar da tradução de símbolos para uma apresentação. Nós primeiro, acredito que, na verdade, há sempre símbolos. Só que esses símbolos, se estivermos numa apresentação, o receptor precisa conhecer esses símbolos. Quando nós falamos de codificação, nós estamos a falar dos códigos que eu, como emissor, uso para poder transmitir essa mensagem, essa informação. Então, esses códigos, o público-alvo ou o receptor precisa conhecer também para ver uma comunicação. Imagine eu falando, por exemplo, eu usar a língua inglesa para pessoas que só têm domínio, na verdade, de língua portuguesa, entendem essa língua. Então, quando eu chego lá falando de uma língua diferente ou usando uma linguagem diferente, com certeza não vão me entender, só vão olhar para mim e perguntar-se ou vão pensar que eu estou maluca. Por quê? Por causa da maneira como quero transmitir a mensagem ou estou a transmitir a mensagem. Então é importante usar códigos que o receptor, que é o público-alvo, nesse caso, conhece para poder perceber aquilo que eu estou a tentar transmitir. Mensagem. Depois da codificação, nós temos a mensagem. A mensagem, nesse caso, estamos a falar do conteúdo, estamos a falar daquilo que a pessoa está a transmitir ou pretende transmitir. Conteúdo. A mensagem, nós estamos a falar, por exemplo, de mim aqui, que desde que a aula iniciou, estou a falar. Então, a mensagem é tudo isso até o último minuto que eu estarei aqui a falar. Então, isso é que eu pretendo transmitir. E depois disso, depois da mensagem, temos o canal. O canal é um meio, nesse caso, a ser usado para poder transmitir essa mensagem. Bom, aqui nós estamos a fazer videoaula, então um canal seria um exemplo também de canal através de áudios também, ou esses vídeos mesmo que estão vendo, é uma forma também de transmitir a informação, é um canal, é um meio, nesse caso, a ser usado para poder ter acesso à informação. Temos decodificação.
A decodificação, nós estamos a falar da tradução da mensagem. Estamos a falar, primeiro falamos de codificação. Não confundam codificação e decodificação. Na decodificação, nós estamos a falar da tradução da mensagem. Esses símbolos que nós dissemos, há necessidade de sempre. É como se estivéssemos a trocar em 500 para o receptor, assim que é, poder perceber aquilo que nós estamos a trazer. E temos o receptor também, o receptor já disse, né? Feedback. Feedback é o retorno nesse caso que nós devemos ter. Isso seria perceber se a mensagem que eu pretendo, né, transmitir, ou a mensagem que transmiti, será que as pessoas perceberam, será que compreenderam essa mensagem que eu trazia? Então, o feedback nós podemos ter através do momento de dúvidas, críticas ou sugestões. Quando nós falávamos na aula passada, nós falamos de referência à ocasião, falamos também, mas acho que é o sexto, é a sexta técnica, nesse caso da apresentação que nós vimos. Então, na sexta técnica é importante sabermos ou seja, é nessa sexta técnica que nós vamos saber se a mensagem que nós transmitimos foi compreendida ou não, ou seja, teve resultados ou não. E também temos ruídos. Ruídos, o que é? Bom, imagine eu estou aqui a dar aula, de repente aparece alguém curar-me, ou mesmo o vídeo não está audível, ou tudo bem, eu posso apagar o que está no quadro e simplesmente escrever coisas que não fazem sentido. Isso seria um exemplo de ruído. Ruído não é só um barulho como tal, mas é tudo que interfere na transmissão da mensagem, nesse caso, para o receptor. Então, nós consideramos ruído qualquer tipo de interferência. Pode ser através de risos desnecessários, ou mesmo uso de gestos que nós não conhecemos o significado. Isso aí pode ser um ruído, porque podem olhar para mim e de uma certa forma vão distrair-se, porque mas o que ela está a falar? São essas questões que vão aparecendo quando algumas pessoas, ao invés de escutar aquilo que eu estou aqui a falar, tendem a comentar outras coisas. Então, isso também torna-se ruído, porque está a interferir naquilo que é o nosso objetivo, que é a transmissão da mensagem. Então, esses são os elementos da comunicação. Para podermos fazer uma apresentação oral bem feita, nós precisamos perceber esses elementos e sabermos usar de uma forma adequada, né, para que a mensagem possa ser compreendida e possamos ter bons resultados daquilo que foi, nesse caso, o nosso trabalho. Eu estou aqui a dar aulas, os resultados que eu espero a compreensão, nesse caso, dessa matéria. Então, com certeza, o feedback será quando vocês lançarem dúvidas, ou não só lançarem dúvidas, mas fazerem algo para que eu perceba que realmente a informação que eu transmiti foi útil. Isso aí seria os resultados, nesse caso, daquilo que eu estive aqui a apresentar. Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Até a próxima aula, dando continuidade a falar mesmo da oratória e comunicação. Obrigada.